Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre ponteiros e quais são a utilidade deles na programação de sistemas embarcados. Bom, o que são ponteiros, né? Um ponteiro ele é uma variável que contém um endereço de memória. Então, essa variável vai armazenar então o endereço de outra memória. É por isso que chama ponteiro, porque essa variável vai apontar para outro endereço. No caso, essa variável aqui, que é um ponteiro, ela vai ter o endereço dela e o conteúdo dela vai ser o endereço de outra memória. Se uma variável ela vai ser ponteiro, ela tem que ser declarada como tal. A forma para declarar uma variável de ponteiro é utilizando esse asterisco. E o tipo vai depender. Se você vai estar usando uma variável do tipo inteiro, float, um signed inteiro, que é inteiro sem sinal. Por exemplo, aqui, int asterisco count vai ser um ponteiro, esse ponteiro vai ser inteiro, com sinal, que se fosse sem sinal seria um sign de int, né? E o tipo base do ponteiro é que define, esse tipo está relacionado a inteiro, float, né? É que define que tipo de variáveis o ponteiro pode apontar. Então, se eu declarar uma variável inteira, ponteiro inteira, eu não posso apontar para uma variável que float. Tem que ser, tem que estar ali, tem que ser o mesmo tipo. Aí a gente tem operadores de ponteiro, né? Então, quando a gente está trabalhando com ponteiro, existem dois operadores especiais, né? Um é esse comercial, ele é um operador unitário que devolve o endereço na memória do operando. Então, se eu criei uma variável que é count, né? Então, quando eu utilizo esse e-comercial, eu estou pegando o endereço dela, não o conteúdo. Então, a gente pode associar esse endereço como se fosse a posição de uma gaveta. Então, eu estou pegando a posição da gaveta, mas não o conteúdo que está lá dentro. É somente a posição. Então, o endereço não tem relação nenhuma com o valor que está lá dentro. É somente o endereço. Então, o e-comercial, ele pega somente o endereço. Quando a gente usa já o operador asteriscos, né? Asterisco, aí sim a gente pega o conteúdo daquela variável. Então, aqui, se o m está salvando um endereço, m é um ponteiro, m está armazenando o endereço da variável count, né? Então, o que ele vai pegar o conteúdo do ponteiro m, que está relacionado ao count. Então, aqui a gente tem o m vai ser a posição que está na memória, né? Então, aqui eu estou associando com o endereço da gaveta. E quando eu faço o que, o asterisco m, eu estou pegando o que está lá dentro, a informação que está armazenada lá dentro daquele endereço de memória. Então, se a variável count usa a posição de memória 2000, né? Então, aqui seria 2000. E essa variável count lá dentro vai ter 100, né? Uma variável conteúdo 100. Então o m aqui vai ser 2000 e o q vai ser 100, que é o conteúdo que está aqui no endereço. Então esses dois operadores são os operadores básicos aí que a gente mexer com ponteiro. Pega o endereço e o de pegar o valor que está dentro daquele endereço. Então aqui vamos ver array, né? E aqui de uma dimensão que basicamente ele é um vetor. Então, a ideia de um vetor é bem simples, é criar um conjunto de variáveis, então uma sequência de um conjunto aqui com várias... definir um começo, um endereçamento do começo e um endereçamento do fim. Então, onde a gente pode definir um número de posições que a gente vai querer desse vetor, né? Então, esse vetor pode ter 10 posições, 100, depende de quando você colocar, né? E a declaração de um vetor, que é uma rede de uma dimensão, ele basicamente é o tipo aqui, se vai ser, por exemplo, inteiro, se vai ser float, aqui o nome daquele vetor e o tamanho daquele vetor. Quantas de posições você vai querer colocar.
Então, aqui tem um exemplo bem simples, né? Então, a gente está criando aqui um array de 100 posições, que é o notas, e quando a gente vai acessando cada índice, né, é a posição daquele array. Então, índice 0, índice 1, índice 2, e assim vai até o índice 99, porque o zero conta. Ele tem 100 posições, que vai de 0 até 99. E para a gente ler, ou para a gente modificar o valor naquele índice, a gente usa essa estrutura com colchetes, né? Então, notas 0 aqui vai ser igual a 81, então ele atribui 81 aqui na posição 0. Em notas 1, 55, ele vai colocar 55 na posição 1. E assim até na notas 99, coloca o 72, que salva 72 aqui. Na linguagem C, se a gente utilizar só o nome do array, que é sem colocar o índice, né, somente o nome, o que, que ele é? Basicamente, ele é um endereço. Ele é o endereço da primeira posição daquele vetor. Então, a gente pode criar um ponteiro, né? Um ponteiro, lembrando que um ponteiro ele armazena endereços. Se eu criar um ponteiro int p e colocar igual a notas, né, ele vai salvar exatamente o endereço dessa primeira posição aqui. Esses dois jeitos que está aqui são análogos, tá? Então, se eu fizer int asterisco p, que é o ponteiro igual a notas, que notas é o endereço da primeira posição, ou eu posso simplesmente ler o endereço mesmo da posição nota 0. Esses dois jeitos aqui são idênticos, vai dar o mesmo resultado. Então, se a gente criar um ponteiro p, né, que vai salvar notas, a gente pode acessar o índice não somente como notas 0, notas 1, notas 99. A gente pode acessar como de forma de ponteiro, onde aqui p vai ser o ponteiro, né, a posição salvou como notas, a posição inicial, então p que é o inicial, e esse i vai ser o índice que a gente quer. Então, essencialmente, o operador chaves, ele é feito da seguinte forma. Ele pega a posição inicial, que é o A, e esse B, que é o índice, ele soma aqui. Então, essa chave nada mais é do que uma abstração dessa manipulação de ponteiros. Então, é isso que é importante a gente saber, porque quando a gente quiser passar, pode ser que confunda, né? Se a gente está usando um vetor, e a gente cria um ponteiro, se notas já é um vetor, estaria errado a gente fazer isso aqui, ó. Pegar o e-comercial, notas. Porque estaria errado, porque notas já é um endereço, então você está pegando um endereço não faz sentido aqui nessa aplicação. Notas já é um endereço. Então, quando você está mexendo com vetor, você não precisa utilizar o e-comercial para passar a referência de endereço dele. Ele próprio em si, ele já é um endereço. E qual que é a utilidade, né, uma das utilidades de ponteiro, né? Bom, nesse curso a gente vai utilizar ponteiros principalmente para modificar valores na função sem ter que passar. Bom, aqui. A gente vai modificar o valor da função fora da função. Então aqui a gente tem, aí declarou a variável a valor ADC aqui na main, certo? E aqui nessa função leitura ADC, a gente passa o endereço dessa variável e lá dentro ele faz a atribuição no valor que vai ser ADCVal, né? Então eu estou passando eu estou indicando aqui que a entrada da função vai ser um ponteiro, aí eu passo o endereço aqui dessa variável que vai armazenar o valor do ADC. Então passando aqui, aí via posição de memória, ele vai lá e pega aqui consegue pegar a posição de memória, então ele vai pegar o que está ao conteúdo desse endereço, você vai colocar ADC1DR, que é o valor da leitura atual do ADC, por exemplo. Então, o conteúdo dessa variável, você coloca o valor atual. Então, aqui nos próximos códigos, vai ter modificado o valor da ADCVal já, quando essa função aqui
passou o endereço do ADCVAL. Então, de forma resumida, a gente consegue alterar a variável que foi declarada aqui, dentro dessa função, e aqui dentro a gente não declarou nada, a gente está modificando a variável que está aqui na outra função. Então, a gente consegue modificar variáveis que estão declaradas em outros lugares, passando por referência de ponteiro. Então, a gente vai utilizar isso no nosso curso. O ponteiros vai ser utilizado para isso. Struct, né? O que é uma struct? Struct é uma coleção de variáveis referenciadas por um nome. Então, ela é um conjunto, pode ser um agrupamento de variáveis que são associadas tudo ao mesmo nome. Então, aqui a gente tem uma struct de endereço. Dentro do endereço, a gente pode ter o nome, a rua, cidade, o estado e o código postal. Então, tudo isso faz parte do endereço. Quando a gente cria uma struct, aqui a gente está criando o formato dela, né? Quais são as variáveis que vai ter dentro dela, o tipo, né? Então, aqui todos são char e aqui só que vai ser long int. Aí, depois que a gente criou o tipo dela, a gente tem que instanciar ela, declarar ela na função, igual a gente cria uma variável inteira, uma variável float. Então, essa variável vai ser do tipo struct, addr, e aí a gente coloca aqui onde ela vai ser instanciada. Então, a partir desse momento, essa variável addr_info, aqui dentro vai ter esses campos aqui. E como é que a gente acessa esses campos individualmente, né? Então, a gente pega esse nome e faz um ponto e o campo que você quer acessar. Então, seria .name, .street, .city, .state, e assim por diante você consegue acessar essa subvariável que está dentro da struct. Então, isso facilita a organização de quando você quer usar, agrupar várias informações dentro de alguma coisa, né? Então, lá você usa motor, né? Motor 1, aí o motor 1 vai ter as informações dele, vai ter lá a inércia, vai ter coeficiente de atrito, vai ter tensão máxima, corrente máxima. Então, cada motor vai ter essas coisas. Então, você pode criar uma struct motor, aí depois você usa um motor, você pode instanciar esse struct para o motor 1, para o motor 2, para o motor 3. Então, a struct permite a gente fazer esse agrupamento para ficar mais organizado o código. O comando typedef. O comando typedef, ele substitui o nome de um tipo. Então, você pode usar um typedef, por exemplo, para substituir uma coisa que está declarada dessa forma, que é underline, underline, o int 16 underline t, para simplesmente o int 16t. Aqui poderia ser só int, para esse valor aqui. Ele não cria uma variável nova, ele substitui, ele coloca um sinônimo. Então, se eu usar int ou o int 16t, os dois eu estou usando a mesma variável, só que eu posso usar com nomes diferentes. É interessante esse comando porque quando a gente usa ele junto com struct, a gente pode definir Aqui a gente teve que criar a variável escrevendo struct addr_info, né? Então a gente tem que usar esse comando aqui struct, né? Quando a gente usa typedef, a gente substitui essa forma aqui, né? Porque a gente coloca o typedef struct cadastro card. Então a gente está fazendo a substituição de struct cadastro pelo nome cad. Então depois se a gente chamar o cad, é como se a gente estivesse fazendo sinônimo para esse struct cadastro. Então se lá no código a gente só faz cad c, é a mesma coisa que a gente estivesse fazendo struct cadastro c. A gente só colocou um sinônimo aqui que chama cad. Então, reforçando, né, o comando typedef não cria um tipo novo, ele apenas permite que a gente use um sinônimo para um tipo já existente. Então, aqui a gente vai de maneira aplicada esse exemplo que eu falei, né? Então, tem o struct cadastro e a gente está usando typedef aqui e no final esse struct cadastro vai chamar cad.
Então a gente cria do mesmo jeito e no final para a gente instanciar, declarar, né, uma struct desse tipo aqui é só chamar o CAD. Como a gente está associando esse novo nome que é CAD para nossa struct, pode ser omitido o nome original da struct aqui em cima. Você só pode colocar, se você definir a sua struct dessa forma que está aqui, ó, typedef struct, né? Só coloca typedef struct, aí no final você coloca o nome da sua instância. Aí depois para você fazer uma instância, só coloca CAD e coloca C1, por exemplo. Aí ele já vai declarar essa instância aqui. Isso é legal porque não precisamos ter que ficar usando struct, né, que nem a gente fez aqui, ó. Então, typedef, essa é uma das vantagens do typedef. Bom, por último, aqui a gente também tem os ponteiros associados a structs. Assim como as variáveis normais, um conjunto struct também pode ser passado como ponteiro. Então, é de maneira muito similar. A gente vai utilizar, por exemplo, passar como referência, passar essa struct de maneira referência, passado por referência, né, para uma função. Então, aqui na função a gente faz já o protótipo dela, que é a struct, que a struct aqui tem um nome ponto, né? A gente vai passar ela como um ponteiro. Aí dentro da função, para a gente acessar o valor de cada campo da struct, tem duas formas. A primeira forma é utilizar o asterisco entre parênteses aqui e ponto a variável que você quer modificar, né? Então aqui no struct ponto a gente tem o x, tem o y. Então dessa forma a gente conseguiria modificar os valores. Esses são os valores que estariam dentro da posição do endereço, né? Que seria os valores dentro da gaveta lá que eu mostrei no começo da aula. E a outra forma, que é mais simples, né, é a gente utilizar o operador seta. Ao utilizar o operador seta, a gente simplifica essas duas operações aqui. Então, quando a gente vê o operador seta em C, é porque a gente está acessando o conteúdo de um ponteiro e esse ponteiro está associado a uma struct. Então, dessa forma aqui que a gente viu lá nas aulas anteriores, né, que a gente tem, por exemplo, o GPAOA, e a gente acessa com seta um molder, né? Então, lá os arquivos headers da STM32, eles criam, né, uma struct que vai da GPAOA, que vai ter todos os campos todos os registradores associados ao GPAOA, que é o molder, o typer, o speed. E então, para acessar cada campo, cada registrador, a gente faz isso de maneira com o operador seta. Então, essa aula é isso. Mais para frente a gente vai ver muitos desses conceitos abordados nessa sessão implementados durante os códigos, né? E até as próximas aulas.